Amigos e camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, extensiva aos trabalhadores e ao povo deste Conselho e do Distrito da Guarda, a todos os que connosco estão neste projeto democrático unitário da CDU, neste espaço de participação e realização ao serviço das populações. Uma saudação muito particular aos candidatos da CDU que estão connosco e que são o rosto da nossa coligação no importante combate eleitoral que temos pela frente, desejando-lhes, a eles e ao conjunto de candidatos das listas da CDU, um bom trabalho e muito êxito nos seus concelhos e freguesias. A CDU e os seus candidatos estão nesta batalha eleitoral com a confiança de quem provou ser capaz de se assumir na defesa dos interesses das populações, dos seus concelhos e das suas terras. A CDU é, pelo seu trabalho e percurso, uma grande força política nacional no poder local, indissociavelmente ligada à construção do poder local democrático, à sua afirmação como espaço da resolução dos problemas e da intervenção a favor do desenvolvimento e do bem-estar. Somos aquela força que vale não apenas pela usual entrega e elevada disponibilidade dos seus candidatos para servir as populações, mas também, e essencialmente, pelo seu projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU, assente no trabalho, na honestidade e na competência. A grande força de esquerda no poder local, com um projeto norteado por critérios de interesse público. É assim na gestão das autarquias que nos estão confiadas e onde assumimos maiores responsabilidades, resultantes daí sermos maioria, mas também, quando estamos em minoria, enquanto voz indispensável na defesa dos interesses das populações, presença necessária para dar corpo a causas e aspirações locais, voz exigente e construtiva para garantir a gestão transparente e eficaz. Sim, temos um projeto alternativo que está para além da mera soma de propostas e ideias e que não deixa dúvidas quanto ao sentido e o rumo da nossa intervenção na defesa das populações. Um projeto de uma força que assume e luta pela participação como um fator essencial da gestão democrática, assegurando o envolvimento efetivo das populações na definição das principais opções de política autárquica, nomeadamente no domínio do planeamento, que impulsiona e se bate pela concretização de uma gestão integrada que assegura a construção de espaços urbanos humanizados, ambientalmente equilibrados e dotados dos equipamentos e dos programas para a sua utilização e animação indispensável a uma vida social e coletiva. Um projeto que promove uma gestão do território que, garantindo o desenvolvimento equilibrado, salvaguarda a defesa do interesse público e coletivo, da pressão da especulativa e defesa do espaço público, que fomenta uma política local visando assegurar a valorização cultural e desportiva das populações. Um projeto que assume a defesa do caráter público da prestação dos serviços básicos essenciais pela autarquia, desde logo pela recusa da estratégia da apropriação privada da gestão da água como instrumento essencial de salvaguarda dos interesses das populações. Somos, de facto, uma força que, como nenhuma outra, assume a defesa do poder local democrático de abril. Um poder local que tem ainda por cumprir, no seu edifício constitucional, a criação de regiões administrativas, sucessivamente adiada pelas mãos do PS, PSD e CDS, negando ao país um instrumento capaz de contribuir para conferir legitimidade democrática para o desenvolvimento e coesão territorial, para o aproveitamento das potencialidades e recursos naturais, para a modernização e organização de uma administração pública ao serviço das populações. Um poder local empobrecido por sucessivos desrespeitos da sua autonomia e, em particular, pela liquidação de mais de 1 milhar de freguesias impostas em 2013 contra a vontade das populações, que continuam 8 anos depois a não ser repostas com o que isso significa de menor proximidade, participação e capacidade de resolução
de problemas e de representação de defesa dos interesses populares. Um poder local que, ao invés do reforço dos seus meios, não se vê confrontado com um processo de transferência de encargos que, em nome de uma falsa descentralização, visa desresponsabilizar o Estado em domínios e competências que lhe são cometidas, contribuindo não para a resposta e efetivação de direitos, mas para a criação de situações de desigualdade de acesso em funções universais, como a saúde, a educação ou a proteção social. O país precisa, sem hesitações, de concretizar a regionalização como fator de coesão e desenvolvimento, capaz de aproveitar as riquezas e potencialidades de cada região e combater assimetrias, injustiças e desigualdades. Amigos e camaradas, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância, pelo que representam no poder local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional e para melhor defender os interesses dos trabalhadores do povo e do país. Num período onde pesam agravados problemas económicos e sociais, como o desemprego, o retrocesso nas condições de vida de milhares de portugueses, o avolumar dos problemas dos micro, pequenos e médios agricultores e empresários, a precariedade no local de trabalho e a pobreza crescem. Mais importante e decisiva é a presença e a intervenção da CDU para afirmar direitos, para responder aos problemas que as populações enfrentam. Todos temos a consciência que na sociedade portuguesa persistem conhecidos déficits estruturais, nomeadamente no plano produtivo e demográfico, como se foram acumulando em resultado de décadas de política de direita do PS, PSD e CDS, e que agora se agravaram pelo impacto da epidemia e do aproveitamento que dela tem feito o grande capital para acentuar a exploração. Governos que deixaram marcas muito negativas no território nacional, bem como visíveis em todas as regiões do interior como esta. Marcas negativas que se aprofundam por falta de medidas estruturantes para o seu desenvolvimento. São muitos os programas que sucessivamente são anunciados e até, em alguns casos, desenvolvidos, mas que pecam sempre pela falta de efetivas políticas que puxem pelas potencialidades existentes, que invertam o rumo do declínio a que temos assistido ao longo dos anos no território do interior. Um dos principais problemas tem precisamente que ver com o declínio demográfico, e aí estarão os censos deste ano a identificar qual é o cenário real. A previsão essa certamente não trará boas novas. O que conhecemos é aldeias e vilas cada vez mais despovoadas. Sublinhamos repetidamente que sem ocupação do território não há desenvolvimento. E isso só é possível com uma visão estratégica que inclua o emprego com direitos, a valorização e capacitação da produção nacional, o acesso aos serviços públicos de saúde, educação, segurança social e da justiça. Ainda no final de maio, o Governo deu a conhecer alguns dados sobre os vários programas em curso. Ora, o que verificamos é que se repete a identificação da estratégia com medidas isoladas, avulsas, com a ausência de uma visão global de resultados e com elementos que tornam mais clara a ausência de uma política que inverta o rumo existente. O que nos revela é que os planos operacionais regionais apresentam taxas de execução abaixo dos 50% quando faltam menos de 3 anos para a execução do PT 2020. O Governo vai anunciando programas destinados aos apoios às empresas neste período, mas o que os dados dizem também é que são um pouco mais de 15% as candidaturas que vêm do interior. E no que se refere ao programa dirigido a investimentos empresariais de mais elevada qualidade, assente na promoção do conhecimento e na contratação de pessoas qualificadas, a situação ainda é pior. Quanto ao emprego e ao tão falado programa Trabalhar no Interior, foram aprovados 129 projetos, contemplando apenas
200 pessoas em toda a faixa do interior do nosso país. Assim, não vamos lá. Entretanto, o que vamos vendo é o estímulo e o apoio do Governo ao grande agronegócio, das culturas superintensivas no território do interior, com recurso a mão de obra altamente explorada e comprometendo ambientalmente esses territórios. Tudo isto ao mesmo tempo que tarda a ser cumprido o Estatuto da Agricultura Familiar e quando a revisão da Política Agrícola Comum, há dias concluída, não assegura a resposta aos problemas com que a agricultura nacional se confronta, em especial no que se refere à situação dos pequenos e médios agricultores e da agricultura familiar. O acordo alcançado continua a manter inaceitáveis desigualdades na distribuição de verbas da PAC e acentua o favorecimento da concentração da propriedade e da atividade agrícola. A disponibilidade nos próximos meses e anos de recursos públicos provenientes, nomeadamente do chamado Plano de Recuperação e Resiliência, ao invés de se constituir também como uma base para alavancar a recuperação económica do país e o seu desenvolvimento, continua submetida às balizas e opções determinadas pelas grandes potências e não está dirigida à solução dos problemas económicos e sociais do país e muito menos ao desenvolvimento das regiões do interior. Bem, podem repetir ideias, programas, mas o que é facto é que as populações e agentes económicos das regiões do interior tardam em ver resolvidos problemas reais, como a abolição total das portagens na ex-SCUT, como o PCP tem insistentemente proposto e defendido. A redução agora conseguida de 50% nas portagens da ex-SCUT é uma importante vitória das populações. Mas não podemos deixar de dizer que teria sido possível avançar com a eliminação das portagens já no orçamento de 2021, não fosse o papel negativo desempenhado pelo PS e PSD, que votaram contra a proposta do PCP. E até acresce que o PSD votou contra si próprio, contra o próprio Orçamento do Estado, que, por estar em vigor, permite agora esta mesma redução. Foi também a luta das populações que permitiram ultrapassar os entraves que o governo PS tentou colocar à implementação da redução das portagens. É fundamental continuar a luta contra as injustiças introduzidas com as portagens que limitam o desenvolvimento da região, pela abolição das portagens na ex-SCUT, pela reversão das ruinosas parcerias público-privadas. Sim, temos problemas antigos, que se arrastam sem solução à vista, com a atual política, e temos problemas novos, aos quais precisamos dar resposta, que tem faltado. Foi com grande preocupação que o PCP acompanhou o processo da empresa Dura e particularmente o recente despedimento de mais 95 trabalhadores. O PCP interveio e reafirmou a importância do governo do PS desencadear todos os instrumentos ao seu alcance para impedir o encerramento desta empresa. A administração anunciou a redução de postos de trabalho na unidade da Guarda, apesar de existirem indicações de que pretende manter na sua sede no distrito, o que é mais um exemplo que confirma os alertas do PCP sobre os chamados apoios do interior. O PCP cedo alertou para as possibilidades de aproveitamento dos benefícios fiscais por parte dos grupos económicos sem benefícios reais para o interior. O PCP sublinha que a empresa recebeu apoios ao layoff dos trabalhadores, com o Estado a suportar a maior parte dos custos salariais, mais de 80%. O PCP apela à organização e à luta dos trabalhadores para salvaguardarem o seu posto de trabalho. Mas enquanto uns são confrontados com a perspectiva do desemprego, os seus direitos coartados, com baixos salários e a empobrecer a trabalhar, sujeitos a níveis de precariedade laboral inaceitáveis, como vemos em todo o país,
outros continuam em tempo de epidemia a amealhar milhões e milhões. Em 2020, ano de particular impacto da epidemia, os acionistas do conjunto das maiores empresas, designadamente a nós, a Sonai, a Brisa, a Galp Energia, a EDP, a CTT, a Jerónimo Martins, Corticeira Amorim, arrecadaram 7,4 mil milhões de euros de dividendos, mais 332 do que em 2019. Talvez não seja por acaso que no último ano também se viu crescer o número de multimilionários em Portugal. São mais de 19 mil que se acrescentam à lista, segundo um estudo recente, ao mesmo tempo que temos mais 400 mil novos pobres. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas dessa situação. Outras camadas da população, as pequenas economias locais, enfrentam uma situação difícil. Estão nesta situação muitos micro e pequenos empresários de vários setores e muitos pequenos e médios agricultores que enfrentam grande dificuldade, que se agravam com o aumento dos preços dos fatores de produção, como é o flagrante caso dos combustíveis e da energia, em relação aos quais anunciam novos e agravados aumentos. Uma situação que vai pesar ainda mais nas suas atividades sem que o Governo nada faça. Da nossa parte, da parte do PCP, está decidido. Apresentámos ontem na Assembleia da República uma iniciativa legislativa para a criação de um regime de margens máximas nos combustíveis e de uma outra visando travar o aumento da tarifa regulada da eletricidade. Os camaradas e amigos vão perceber a importância destas propostas, tendo em conta os objetivos que, neste momento, animam o Governo em relação ao preço dos combustíveis. Também na área da saúde, a resposta falta com a determinação e amplitude que se impunha para garantir a saúde das populações e levar de vencida o combate à Covid-19, nomeadamente com a grande solução, que é da vacinação para todos, dando-lhe uma outra urgência e outro ritmo. Na verdade, à medida que o tempo passa, vê-se quão justa e necessária era a nossa proposta de urgente diversificação da compra de vacinas já referenciadas pela Organização Mundial de Saúde, por parte da União Europeia e do nosso país, e quão errada é a estratégia de seguidismo do governo português das decisões da Comissão Europeia, que impede o país de ter acesso às vacinas que necessita. Em vez de agir para garantir o aumento das vacinas, temos reduções de prazos dos fornecimentos não cumpridos. É preciso criar as condições para acelerar este processo, dando outra dinâmica à testagem massiva, definindo critérios e prioridades rigorosas, rastreio de todos os novos casos e, com urgência, garantir mais vacinas para encurtar os prazos. Encurtar os prazos também na superação dos problemas que enfrenta o Serviço Nacional de Saúde, desde logo reforçando o número de profissionais em falta, renovando e reforçando os equipamentos, melhorando as condições de trabalho e de atendimento, o reforço das equipas de saúde pública fundamentais, não apenas em crises epidémicas, mas sobretudo na promoção da saúde e prevenção da doença. Portugal poderia ir mais longe nos apoios sociais ao conjunto dos setores afetados, tal como no apoio ao investimento visando a melhoria dos serviços públicos e a dinamização da economia. Não o foi por manifesta falta de vontade política do governo minoritário do PS, que permanece acorrentado nas suas opções e orientações de fundo às teses essenciais da política direita e em obediência ao primado do déficit. Portugal é, de entre os países europeus, dos que menos meios orçamentais disponibilizou para enfrentar a epidemia, e muitos desses meios foram em grande medida dirigidos aos grupos económicos e financeiros. Não fosse a ação e intervenção do PCP, com a sua iniciativa e proposta, a situação seria mais grave que aquela que se apresenta. Foi com a intervenção e a proposta do PCP que foi possível assegurar, designadamente, o pagamento dos salários a 100% e cerca de 300 mil trabalhadores em layoff desde o princípio do ano.
garantir a 1.900.000 reformados aumentos de pensões, assegurar os apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios-gerentes, pessoas sem proteção social, entre outras. E não esquecer também, camaradas e amigos, é pouco, foi pouco, mas as 19.000 crianças que passaram, por causa da proposta do PCP, que passaram a ter creche gratuita, no sentido que isto é possível romper e hoje temos mais crianças com capacidade, com possibilidade de ir para as creches, por proposta do PCP. Este é o caminho que temos feito. Muitos outros problemas não teriam as nefastas consequências que têm na vida das populações se o Governo não continuasse a colocar entraves à concretização de um conjunto de outras medidas inscritas no orçamento, propostas pelo PCP, como são o caso da contratação de pessoal nas várias áreas em que estão previstas: educação, forças e serviços de segurança, justiça, proteção civil, para dar apenas alguns exemplos. O PS teve toda a oportunidade para encetar uma política alternativa. Não o fez porque são outros os seus compromissos. O PCP tem apresentado soluções que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais e às desigualdades e injustiças que persistem. Nada impedia ao Governo de encetar um outro caminho, não fosse a deliberada opção de não se desamarrar de compromissos que limitam, condicionam e negam mesmo as respostas que não podem ser adiadas. Não é só como o que faz, como mantém nas questões estruturantes uma convergência com o PSD ao serviço dos interesses ligados ao grande capital e da subordinação às imposições externas. Há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação. No plano da valorização do trabalho dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, incluindo os salários da administração pública, com a revogação das normas gravosas da legislação laboral, na resposta ao SNS e aos seus profissionais, no incremento do investimento público efetivo, no aumento geral das reformas que não deixe de fora os que de mais anos têm descontos, na valorização da produção nacional, na defesa dos setores produtivos, no apoio à infância e aos idosos. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. E é isso que o Governo tem de responder. O PCP determinará a sua intervenção política sempre assente no compromisso com os trabalhadores e com o povo português. O tempo é de política alternativa, patriótica e de esquerda que o PCP propõe e protagoniza. Caros amigos, camaradas, vamos para estas eleições com a confiança e a convicção de que é possível dar um significativo impulso no reforço eleitoral da CDU e afirmá-la como uma força indispensável e necessária na defesa dos genuínos interesses das populações. Quem nos conhece sabe que pode contar connosco, com o empenhamento dos nossos eleitos e a sua dedicação ao serviço do desenvolvimento das suas terras. Por isso dizemos com toda a convicção de que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena pelo caráter distintivo do seu projeto, pela representação que são direta que assume daqueles que são os direitos e aspirações dos trabalhadores e do povo. Vale a pena pela força que acrescenta com mais CDU à luta dos que aspiram também a uma outra política no plano nacional. Sim, camaradas e amigos, sabemos onde estamos, em que terra estamos e qual a correlação de forças, particularmente no plano eleitoral. Mas esta CDU considera que nem há de sempre ser assim, que esta CDU tem propostas para este Conselho, para este distrito, ao serviço das populações. Temos a força que temos. Estamos dispostos a travar o combate na certeza de que não abdicaremos da nossa luta pela defesa de uma outra guarda desenvolvida, soberana, de uma região do interior em que se viva bem, em que as pessoas se sintam bem nas suas terras, pois essa luta nós travaremos. O povo da Guarda decidirá. Mas estamos confiantes porque a CDU vale a pena. Viva a CDU!